vê que os apóstolos, eles estavam testificando. Houve uma cura e eles começam a testificar de Jesus. Eles começam a falar de Jesus para aquele povo. E eles vão aqui decorrendo, discorrendo o texto até o versículo 16, do 11 ao 16, a gente vê eles testificando. Aí chega um ponto que eles estão ali sendo ouvidos e há um conselho, ali, uma decisão de algumas pessoas, aí no versículo 16 diz assim: o que havemos de fazer a esses homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los, para que não falem mais desse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai-vos se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. O que tem te impedido de falar? O que tem feito você parar? A igreja, ela perseverou na doutrina, a igreja se manteve firme, a igreja se manteve ali na sua posição, não recuou diante das ameaças. Aqui nós vemos o apóstolo dizendo: não vamos recuar, importa nós obedecermos a Deus. Não permita que nada nessa terra venha fazer você parar de falar do Senhor Jesus, que nada nessa terra venha fazer você parar de crer na sua palavra, nas suas promessas. Não permita isso. Mantenha-se firme, persevere no Senhor. Isso vai te tornar uma igreja, como a gente falou aqui, atraente, que vai atrair pessoas para Cristo. Elas vão ver em você uma confiança em Deus, uma certeza em Deus, uma convicção em Deus, que vai manter elas firmes diante do Pai. Quando nós olhamos para o texto, nós vemos que eles perseveravam também na comunhão. Perseverar na comunhão, quer dizer, manter-se firme na comunhão. Se nós precisamos brigar por alguma coisa aqui na igreja, vamos brigar para ficar juntos, amém? Vamos fazer assim? Brigar para ficar junto. E quando nós olhamos para o texto, a comunhão não é só manter a comunhão, mas é promover a comunhão. Porque às vezes a pessoa fala: não, eu já estou mantendo minha comunhão, está tudo bem. Não, promova a comunhão também. Você tem que promover. Quando nós vemos a igreja primitiva ela promovia a comunhão. Quando nós vemos a carta a Filemon, nós vemos Paulo promovendo a comunhão. Ele estava ali, tinha um escravo convertido, que mudou sua vida, que chamava Onésimo, e ele escreveu uma carta para Filemon, que era o dono daquele escravo. E ali ele fala que aquele escravo tinha fugido, provavelmente roubado o seu patrão, e aí Paulo ali indica ele como uma pessoa salva em Cristo, e fala: olha, ele foi transformado, eu coloco a mão no fogo por ele, recebe ele aí, promove comunhão. Você conhece alguém aí que não está se encaixando? Promova a comunhão, atraia os dois, converse junto, ore junto, vamos promover a comunhão. Quando nós falamos de comunhão, a comunhão nos torna cooperadores de Cristo. Nós somos cooperadores com Cristo. Nós vemos em Romanos 16, no versículo 3, ali é uma citação, uma saudação somente a Priscila e Áquila. E é uma saudação onde ali o apóstolo Paulo chama de meus cooperadores em Cristo. Priscila e Áquila, eles tinham uma comunhão com Paulo, que levou Paulo a os chamar de meus cooperadores em Cristo. Quando eu comecei a analisar essa palavra cooperadores, e comecei a buscar alguns significados para essa palavra, irmãos, um dos significados me chamou muita atenção dessa palavra cooperadores, que essa palavra ela era usada para uns escravos que conduziam uma embarcação que chamava galés. E esses escravos, eles usavam, eu acredito que os irmãos já viram isso em filme, mas aqueles barcos grandes que tem aquele monte de remo, e que as pessoas vão tudo sentadinho uma atrás da outra assim, e todo mundo puxa o remo junto.
Amém? Já viram isso? Não? Já? E todo mundo lá puxava o remo junto. Esses escravos se chamavam cooperadores. Isso me chamou a atenção, porque quando nós falamos que nós somos cooperadores em Cristo, eu comecei a pensar em algumas atitudes que surgiam ali naqueles homens que estavam ali naquele barco. E aí eu comecei a perceber algumas coisas que tinha naquele barco. Uma das primeiras coisas que eu pude perceber é que sempre existia uma pessoa que estava na frente e que ditava o ritmo para aqueles homens puxarem o remo. E ou era um tambor, ou era um sinal, e ali conforme ele fazia aquele sinal, os homens puxavam o remo. E eles iam puxando o remo, conforme o tambor ditava o ritmo. E isso eu trouxe para nossas vidas, irmãos, porque nós temos o Espírito Santo aqui nesse lugar, amém? O Espírito Santo, ele dita o ritmo para essa igreja, amém? É o Espírito Santo que conduz, é o Espírito Santo que usa o anjo da igreja para conduzir essa igreja. E o que nós somos? Hoje não escravos, mas livres, mas cooperadores de Cristo. E por amor a Cristo nós tomamos esse remo. E por amor a Cristo nós seguimos o ditar do remo. Agora vai, puxa. Agora vai, puxa. E assim nós vamos conquistando. Nós vamos caminhando, nós vamos atingindo os objetivos. Quando nós olhamos ali para aqueles homens, havia algumas características que chamavam a atenção. Uma delas é que eles trabalhavam juntos. Não tinha como um puxar o remo e o outro puxar depois, porque um remo ia enroscar no outro e não ia dar certo. Então a característica desses homens, que eles trabalhavam juntos. Igreja do Senhor, precisamos trabalhar juntos. Se nós ouvirmos o Espírito Santo, nós vamos puxar o remo juntos. Havia aqui um trabalhar junto, havia aqui uma unidade, havia aqui um compromisso daqueles homens, havia aqui uma disposição, havia aqui uma atenção, porque eles precisavam estar atentos ao ritmo que era ditado, porque em determinado momento a embarcação poderia ter que mudar de direção, e aí um lado teria que parar de remar, e o outro remar mais forte. Olha só, precisa atenção. Agora só o lado da direita, rema, esquerda para, rema, e o barco virava, né? Olha só a igreja caminhando, olha a igreja ouvindo o Espírito